O nosso corpo está o tempo todo se comunicando, mandando sinais sobre o que está acontecendo aqui por dentro. E às vezes, sabe, um simples exame de sangue pode acabar revelando uma história e tanto, uma verdadeira batalha que está rolando em silêncio nas nossas veias. Então, vamos imaginar a cena. O resultado de um exame de sangue chega e a contagem de leucócitos, os glóbulos brancos, está lá no teto. E aí, o que isso quer dizer? Será que é um sinal de que o corpo está lutando bravamente contra algum invasor? Ou será que é um sinal de que algo muito sério deu errado lá dentro? A resposta, olha, está nos detalhes microscópicos. Bom, vamos começar pela primeira possibilidade, o cenário mais otimista. Pensa na medula óssea como se fosse uma grande fábrica de células sanguíneas. Às vezes, essa fábrica simplesmente entra em modo de emergência, mas por um bom motivo. É o que a gente chama de reação leucemoide. Pensa que é como se o corpo soasse um alarme de incêndio geral. É uma resposta super intensa, as contagens podem chegar a 50 mil leucócitos, mas é um sinal de que o sistema de defesa está funcionando direitinho. E por que isso é importante? Porque confirma que as defesas do corpo estão a postos, mobilizadas e respondendo com força a uma ameaça real. Nessa situação, a fábrica, ou seja, a medula óssea, pisa no acelerador. Ela começa a mandar um verdadeiro exército de glóbulos brancos para a linha de frente, para combater o que quer que esteja ameaçando o sistema. Mas quem são esses soldados? Olha só que interessante, essa aqui é a linha de produção de um desses soldados. A gente consegue ver toda a jornada da célula. Ela começa como um mieloblasto, que é o recruta mais novo, e vai amadurecendo, passando por várias fases, até virar um segmentado, que é o soldado veterano, experiente e pronto para ação. Em uma situação normal, a maioria dos soldados que a gente encontra no sangue são esses veteranos, os segmentados. Mas, quando rola uma reação leucemoide, acontece o que os especialistas chamam de desvio à esquerda. Se a gente olhar de novo para a linha de produção, isso significa que a fábrica está tão apressada que começa a mandar recrutas mais jovens, lá do lado esquerdo da linha, como os bastonetes e os metamiolócitos, para ajudar na luta. É um sinal claro de que a produção está a todo vapor. Mas, e se o problema não for uma ameaça que vem de fora? E se a crise, na verdade, estiver acontecendo dentro da própria fábrica? Bom, aí a gente entra num outro território, o da síndrome mielodisplásica, ou SMD. Aqui, o problema é como se o maquinário da fábrica e o controle de qualidade estivessem com defeito. A fábrica até tenta produzir, mas as células que saem de lá ou são defeituosas ou simplesmente não amadurecem. E o resultado disso? O corpo fica vulnerável, sem soldados eficientes para se defender. E essa falha na produção pode acontecer em vários momentos. As células-tronco podem morrer antes mesmo de começar a se desenvolver. Ou elas podem até formar células jovens, os blastos, mas que morrem muito rápido ou que simplesmente não conseguem virar soldados de verdade. E, em alguns casos, elas até chegam na fase adulta, na maturidade, mas são inúteis no campo de batalha. Só que existe um cenário ainda mais grave. Não é só uma falha de produção, não. É como se fosse uma aquisição hostil, uma verdadeira rebelião dentro da fábrica. Isso é a leucemia. Aqui, uma única célula defeituosa, um blasto, começa a se clonar sem parar, de forma descontrolada. A fábrica não está mais produzindo diferentes tipos de células. Ela virou uma linha de montagem de um único produto inútil, que vai lotando todo o sistema. E o pior, isso acaba sufocando a produção de todas as outras células que são essenciais, como as que carregam oxigênio ou as que ajudam a parar sangramentos. A situação se torna crítica. Então, com esses cenários todos na mesa, como é que os médicos conseguem diferenciar uma resposta de emergência de uma tomada hostil e maligna? Bom, aí eles viram detetives, procurando pistas no microscópio. As pistas para fazer essa distinção são bem claras, na verdade. A contagem de glóbulos brancos na leucemia, por exemplo, pode ser absurdamente maior. Na reação saudável, o desvio à esquerda é organizado, escalonado, você vê as células em diferentes fases de amadurecimento. Já na leucemia, é uma bagunça, uma inundação de blastos. E ainda existem marcadores bem específicos, como as granulações tóxicas, que aparecem na reação saudável, e o tal do cromossomo Filadélfia, que pode aparecer em alguns tipos de leucemia. E aqui a gente vê a prova visual. Olha só a diferença. Na esquerda, as granulações tóxicas são como se a gente visse o soldado com equipamento de batalha pronto para a ação. É um sinal de que aquela célula está lutando ativamente contra uma infecção. Agora, na direita, a gente vê o mieloblasto, a célula jovem que se multiplica sem parar na leucemia. É um exército de recrutas sem treinamento nenhum, em vez de veteranos equipados para a guerra. Pois é, como a gente viu, tudo se resume a um equilíbrio muito delicado. Um único sintoma,
Uma contagem alta de glóbulos brancos pode contar histórias radicalmente diferentes sobre o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, só para recapitular nossa investigação. Na reação leucemóide, a fábrica está trabalhando a todo vapor para nos proteger. Na síndrome mielodisplásica, o maquinário está quebrado, produzindo peças com defeito. E na leucemia, na leucemia a fábrica foi completamente tomada por rebeldes. O que essa investigação toda nos mostra é algo bem profundo, né? A linha que separa o defensor da doença é microscópica. Uma diferença sutil que só um olhar treinado consegue ver, mas que tem consequências gigantescas para a nossa saúde. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se uma simples contagem de células pode revelar tanto, que outras conversas e batalhas tão complexas estão acontecendo agora dentro dos nossos corpos, definindo nosso bem-estar a cada segundo?